Irmão, com a paz do Senhor Jesus, aqui é pastor Aziel. Quero mais uma vez trazer uma reflexão para os irmãos, trazer aqui um estudo nesta noite aqui para edificação dos irmãos. E também para que os irmãos venham ficar alerta, porque uma dessas coisas que eu venho falar aqui através desse estudo é uma coisa assim, que tem acontecido em várias pessoas, vários casais e também em vários solteiros, pessoas solteiras. Amém, meus irmãos? Eu quero desde já agradecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo por mais um dia de vida na presença do Senhor. Porque não adianta vida, não adianta dia, se não tiver na presença do Senhor Jesus Cristo. Nós temos que estar alicerçado em Cristo Jesus, nós temos que estar com a vida digna, uma vida íntegra, uma vida abençoada na presença do Senhor Jesus Cristo através do nosso testemunho, através das nossas obras, através do nosso dia a dia. Então, meus irmãos, desde já eu quero agradecer todos que for ver esse vídeo, que for ouvir, seja pela rádio, seja no YouTube, seja na sua televisão, no seu celular, aonde você estiver vendo e ouvindo, que você venha prestar bem atenção neste vídeo, que esse vídeo pode te ajudar em alguma forma. Muitos não vai gostar, muitos vai ver e vai negar esse vídeo, ou dar dislike, ou até mesmo nem vai querer ouvir, porque muitos ainda estão na carne, muitos ainda não conheceu ainda o verdadeiro evangelho, muitos ainda não nasceu de novo. Então a palavra vem nos relatar que nós temos que nascer de novo em Cristo Jesus. Eu quero que os irmãos abram comigo em Colossenses capítulo 3, nós vamos ler o versículo 1, e até onde Deus me propor aqui em estar lendo, eu vou estar lendo esses versículos, amém? Colossenses 3, versículo 1, que diz assim a palavra: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis morto e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém, meus irmãos? Aqui Paulo, ele veio descrever para a igreja de Colossenses, alertando a igreja sobre um pecado terrível. Um pecado que veio assolando desde lá de Gênesis 6, desde lá do passado. Esse pecado vem assolando o povo. Então Paulo, ele veio descrever para a igreja de Colossenses, alertando sobre o povo, alertando sobre os casais e alertando sobre os jovens. Nos dias atuais que nós vivemos hoje, esse pecado terrível tem entrado no meio dos casais, no meio do povo, no meio dos jovens, assolando toda a igreja. Esse pecado que eu venho descrever, que eu venho falar, é o pecado da prostituição. O pecado da prostituição, no grego, ele quer dizer porneia. E a porneia é um pecado que muitos faz fora do corpo. A prostituição, ela significa fora do corpo. Prostituição, aonde muitos têm feito fora do casamento, aonde muitos têm feito através de vídeos, através da prostituição, da masturbação, desse erro cotidiano que o homem tem presenciado. Então eu venho dizer para vocês aqui nesta noite, que nós venhamos estar bem alicerçado na palavra. Nós que somos igreja, nós que somos membros de Cristo, nós temos que andar corretamente com a verdade. Então eu venho dizer para vocês que esse pecado tem assolado. Esse pecado tem entrado nas igrejas, esse pecado tem entrado no casamento. Homens já não conseguem mais sair desse pecado. Homens já não conseguem mais sair porque esse pecado dominou a vida deles sexualmente. Eu venho falar para vocês aqui nesta noite que vocês têm que livrar desse pecado. Esse pecado é um pecado terrível, aonde o homem
toma sua relação através da prostituição, largando a tua mulher, pegando a outra. Então eu venho dizer para vocês que esse pecado é um pecado terrível, onde julgará muitos lá no inferno. O inferno está em chamas esperando homens e mulheres que estão neste ato. E eu venho dizer para vocês aqui nesta noite, esse pecado é um pecado terrível, aonde homens estão no celular, nos vídeos, sendo ereto, às vezes ali homens casados, e eles ali ainda têm aquele vício de ainda olhar pela internet, olhar os vídeos satânicos das mulheres, as pombagira, que tem aí trazido a sensualidade através dos olhos dos homens. Meus queridos irmãos, eu venho dizer para vocês, este pecado tem dominado o mundo. Muitos crentes, muitos que dizem ser crente, estão amarrados nesse pecado. Eles já não conseguem mais. Este pecado, este demônio terrível, é um demônio assombroso, um demônio terrível que toma a mente do homem, cauteriza a mente dele. Ele não pode ver uma mulher passando na rua. Se ele vê uma mulher passando na rua, os olhos dele não conseguem desviar. O primeiro impacto do homem, do olhar dele, o primeiro ainda, Deus ainda dá perdão, porque não tem como o homem bater o olho, mas ele tem que tirar logo. Mas como que eu faço? Desvia do pecado. O pecado da morte é o pecado dos olhos, é o pecado da mão, é o pecado do pensamento. Porque muitos, às vezes, antes de tocar, mas já pensou no seu pensamento, já adulterou com aquela mulher, já prostituiu com aquela mulher, só faltou agora o ato. Porque ele já foi pego, ele já pensou, desejou no seu coração, aquilo que o olho viu, e já desce, penetra no teu coração, as vontades. Então venho dizer para vocês que aqui Paulo veio alertando. Ele veio alertando porque nós já ressuscitaste com Cristo. Se nós, igreja, escolhidos, ressuscitamos com Cristo, as coisas que são de cima, aonde Cristo está sentado à direita de Deus. Pensai só nas coisas que são de cima, não nas que são terrenas. Eu venho dizer para vocês que muitos têm caído nessa cobiça. Muitos têm caído neste engano satânico de Satanás. Muitos têm prostituído com a sua própria esposa. Eu venho falar para os irmãos que às vezes muitos ainda não sabem que o sexo anal é um pecado de abominação ao Senhor, sodomia. Às vezes você tem essa prática com a tua esposa. Às vezes você sente atração através dessa relação. É abominação. E os abomináveis não herdarão o reino do céu. Você está sendo imundo para Jesus Cristo. E com essa boca você não pode glorificar o Pai. Com seus atos que você ainda está cometendo de tal maneira abominável ao Senhor, você não pode estar glorificando a Deus. As tuas mãos, o teu olho, tudo é do Senhor. Tudo é do Senhor. Eu quero ler com os irmãos mais um versículo que está em 1 Coríntios 6, versículo 12, que diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma. Todas as coisas me são lícitas,
mas nem todas nos convêm. Nós não podemos deixar dominar por essas coisas banais, terrenas, satânicas e diabólicas. Homens casados cristãos, e antes de ter a relação com a tua esposa, eles assistem um filme para ficar ereto. Satanás tem dominado a tua mente e ele tem te enganado. Ele tem te enganado porque ainda você não pode ter o fruto ainda do Espírito Santo se você ainda vive na prática ainda desse pecado terrível. O pecado de porneia, prostituição. E ainda muitos têm deixado a tua esposa, a esposa que tu é casado e tem feito sexo fora do corpo, pegando a mulher alheia, que aonde não é teu corpo, você está fazendo a prostituição com o corpo que não é teu. Mas o dia do juízo, do julgamento, meu Jesus te espera. Ou você toma uma atitude hoje, ou você toma uma vergonha na cara de cristão, ou você toma uma posição de crente e larga todo este pecado terrível, um pecado onde tem afogado muitos têm entrado pela culatra. Os casados ainda estão sendo pior do que os solteiros, porque os solteiros, eles ainda têm um argumento errôneo, de dizer que é solteiro, como vai fazer. Eu venho falar para você também, solteiro, você que vive nessa prática aí da masturbação, esse pecado diabólico, e você às vezes tenta sair e não consegue, porque isso é muito maior que você. Eu venho dizer para você que você tem que orar. Eu venho dizer para você que você tem que jejuar, buscar o Senhor com fidelidade. Jejua através desse pecado. Joga esse pecado por terra. Ah, mas pastor, eu tenho uma revista lá, eu estou orando para aquela revista, para que ela não venha abrir, para não pecar. Não é dessa maneira, joga aquela porcaria fora. Joga aquela maldição que está dentro do teu quarto fora. Ah, mas eu tenho o computador no meu quarto e eu tenho internet no meu quarto, eu não consigo me contender sobre aquilo. Pega esse computador e tira do seu quarto. Negue a si mesmo. Tu quer tua salvação? Se quer tua salvação e ser liberto, livre deste pecado terrível que tem assolado a tua vida. Mas se tu é solteiro, se tu vive nessa prática, tu tem que casar. Tu tem que casar. Mas aí muitos vêm dizer, mas eu não consigo a mulher certa, eu não consigo uma esposa, uma mulher digna de oração, de igreja, que eu quero uma mulher para me casar com ela e não estou conseguindo esse jeito. Então, se você não faz, até enquanto Deus não preparar, vive no Senhor. É difícil? É, mas você consegue com Jesus Cristo através da oração, através da busca do Espírito Santo. O Espírito Santo de Deus, quando ele entra dentro de você, ele preenche o teu vazio, ele preenche as tuas emoções, ele preenche tudo aquilo que está vazio. O Espírito Santo de Deus preenche. Não é o Espírito Santo da emoção, mas o Espírito Santo da redenção. Romanos 6, versículo 9. Romanos 6, versículo 9. Sabendo que, havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre, a morte não mais terá domínio sobre ele. Meus irmãos, aqui Paulo vem dizer para os romanos, sabendo que agora Jesus Cristo é ressuscitado entre os mortos e ele já não morre mais. Por que que aqui ele veio dizer para aqui? Porque em Romanos aqui 6, no versículo 23,
Ele vem dizer, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. Eu quero ler para os irmãos no versículo 19, falo como homem pela fraqueza da vossa carne, pois que assim como apresentaste o vosso membro para servires a imundície e a maldade, para a maldade assim apresentais agora o vosso membro para servires a justiça, para a santificação. Meus irmãos, quando a gente estava morto no pecado, a gente vivia na prática da imundície, da maldade, servindo o mundo, bebendo, prostituindo. Mas agora que nós estamos em Cristo Jesus, nós temos agora, apresentar agora os vossos membros para servir a justiça, para a santificação. O que é membro? Corpo. O que é corpo? Igreja. O que é igreja? A igreja somos nós, o templo vivente de Jesus Cristo. Hoje, se nós somos igreja de Cristo, Ele é a cabeça, o corpo, igreja, um só corpo, igreja, e Ele é a cabeça que domina o nosso corpo, Ele é dono. Por que Ele é dono? Porque Ele pagou. Pagou com o quê? Com sangue. Aonde? Na cruz. Ele comprou o teu corpo com sangue precioso. Nem eu, nem você não merecia, que nós somos carnais, nós somos falhos, pecadores, indignos de merecedor de salvação. E muitas vezes nós estamos querendo uma salvação fácil, uma salvação tranquila, vivendo ainda no pecado, na imundície. Eu venho dizer para você que não é dessa forma. Versículo 20, porque quando eras servo do pecado, estais livre da justiça. O que fruto tinheis então das coisas que me agora vos envergonhais? Porque o fim delas é a morte. Mas agora liberto do pecado, feito servo de Deus, tendo vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Meus irmãos, sai do pecado enquanto é tempo. Não vivam a vida de pecado, não vivam a vida imunda, uma vida de prostituição, uma vida que vai te levar à condenação e não à salvação, porque nós temos que santificar o nosso corpo, santificar a nossa vida, a nossa alma diante daquele que pode nos salvar, diante de Jesus Cristo, aquele que pagou o nosso pecado. Mas se nós viver ainda nessa prática, nós está aborrecendo Jesus Cristo, aborrecendo o nosso corpo. Você não é dono. Você não é dono do seu corpo. Jesus Cristo é dono porque Ele comprou. Então você não pode estragar o templo, se é que Ele habita em vós. É o que fala em Romanos 8. Romanos 8, versículo 9, vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, esse tal não é dele. E se Cristo está em vós, o corpo na verdade está morto por causa do pecado, mas o Espírito vive por causa da justiça. E se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. Qual o Espírito que ressuscitou Jesus? O Espírito de Deus. Se você é de Deus, o Espírito está em ti. Se você não é de Deus, ele não pode estar em ti. Ele não pode. Porque você está na carne. E aquele que está na carne, ele não vai agradar ao Senhor. Só quem está no Espírito. Quem está no Espírito vai agradar o nosso Senhor Jesus Cristo. O que é andar na carne? É ter os frutos da carne. Gálatas 5, 16, 17, 18, 19, 20. O que é idolatria? Inimizade, porfia, emulações, inveja, prostituição, bebidice, glutonaria, várias práticas, mas a que mais domina é a prostituição. A prostituição tem tomado o mundo de tal maneira
Muitos pregando na prostituição, vivendo dentro da igreja na prostituição, tocando, cantando, dizendo que Jesus é maravilhoso, mas a tua vida está suja diante do Senhor Jesus Cristo. E o seu louvor, a tua oração, a tua pregação, ela não sobe, porque você está vivendo na prática de Satanás, a prática da carne. Aquele que está na carne não agrada o Espírito Santo de Deus. Eu quero ler com os irmãos em Mateus 18, versículo 8. Portanto, se a tua mão ou teu pé te faz pecar, lança-o, corta-o, tira-o para longe de ti. Melhor que entres na vida coxo, aleijado, ou que tendo 2 mãos ou 2 pés ser lançado no fogo. Versículo 9. Se o teu olho te faz tropeçar, arranca-o, lança-o fora de longe de ti. Melhor é que entres a vida com um só olho, do que tendo 2 olhos e seja lançado no fogo eterno. Meus irmãos, muitas vezes muitos não conseguem dominar a tua mão, o teu corpo, o teu olho, porque ainda tu vive na carne. Se você viver no Espírito, eu falo para todos, se vocês viverem no Espírito, Satanás não pode dominar. Satanás não pode tocar, porque tem alguém do seu lado. E esse alguém é muito mais forte do que toda legião do diabo. Se o teu olho te faz pecar, arranque-o. Não é se o teu olho faz te pecar, eu vou lavar meu olho, vou colocar um colírio. Não, arranque-o fora. O próprio Jesus Cristo veio dizer para nós, arranque-o. Se a tua mão te faz escandalizar, arranque. Arranque é melhor você entrar com um só, ou coxo, ou canhoto, ou destro, no céu, do que o seu corpo todo ser lançado no inferno. Meus irmãos, esse pecado tem tomado conta do mundo. E é um pecado terrível, aonde muitos não conseguem sair. Mas eu venho dizer para você, você é forte. Eu venho falar para vocês o que Deus falou com Josué, seja forte e corajoso. Mas sai do pecado. Sai da porneia, sai da prostituição, sai da lascívia. Sai do segundo casamento. Casamento é só um. Só aquele que Deus preparou. Mas a minha esposa me largou e foi embora e eu não vou perdoar. Perdoa. Perdoa ela. Para que ela venha voltar. Perdoa ele. Ora. Busca ao Senhor para que vocês venham agora viver uma vida reta com Cristo. Mas é difícil. Esse perdão é difícil. Se Jesus Cristo fosse olhar em causa disso, dele tinha morrido por nós. Ele morreu até por aqueles que matou ele. Então, meus irmãos, que Deus venha ter misericórdia em nossas vidas. Jesus Cristo está voltando, alerta geral para todo o Brasil e o mundo. Jesus Cristo está voltando e Ele pegará muito de surpresa. Pegará muito de surpresa. Então é tempo de nós vigiar. Sai da prostituição. Sai do adultério. Sai do pecado. Sai da fornicação. Muitos fornicando nas redes sociais. Não tem pegado a palavra, mas tem entrado nas redes sociais para ver as pombagira, vulgar, sensualizando a tua vida. Busca enquanto é tempo. É tempo. Nós conseguimos, nós vence. Deus abençoe. Que o Senhor Jesus Cristo possa te dar força a cada um de vocês. Fique na paz. Que os irmãos venham refletir. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe todos vocês.